1 Reis, capítulo 3, nós vamos mais uma vez fazer a leitura, uma leitura maior e nos concentrar somente numa parte desse texto, mas vamos ler tudo para contextualizar. Vamos ler a partir do primeiro verso. 1 Reis, capítulo 3, verso 1 em diante. Vamos ler até o verso 15. Diz assim, irmãos: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que pediste estas coisas, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou-se ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre nós nessa manhã, para nos dar compreensão da Tua Palavra, que as riquezas da Tua boa Palavra possam preencher o nosso coração, possam nos trazer conhecimento e sabedoria, entendimento para tomarmos decisões. Que o Teu Espírito Santo Deus nos guie não somente hoje, mas ao longo de toda a nossa existência, que as nossas decisões, os nossos pensamentos estejam cativos ao Espírito do Senhor para nos dar sabedoria e direção em todo o nosso andar. Assim, nosso Deus, como o Senhor foi com Salomão, que o Senhor seja conosco, na Tua graça e na Tua misericórdia, nos dá sabedoria para nossas vidas, nos ajuda, Senhor, em cada decisão, em cada pensamento, que a influência poderosa do Senhor esteja em cada um daqueles que Te servem e que andam na Tua presença. Assim, Pai, no sermão dessa manhã, nos ajuda, Senhor,
a extrair daqui aquilo que é precioso e é alimento para a nossa alma, aquilo que nos edifica e nos fortalece, aquilo que nos faz perceber com mais claridade a Jesus Cristo, nosso Senhor, e a glória do Teu grande nome. Sê conosco, em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Irmãos, esse trecho, eu considero ele muito importante que seja lido assim integralmente, porque nós temos aqui pelo menos duas divisões. Nós temos uma primeira parte em que aparece uma descrição de Salomão, a sua adoração a Deus. Nós ficamos impressionados porque Salomão oferece 1000 holocaustos ao Senhor em Gibeão, o que é um número muito alto, mas nós estamos também falando do rei de Israel e ficamos impressionados ainda assim por esse culto e essa adoração de Salomão ao Senhor. E temos então o momento em que Salomão ora a Deus em sonho, tá? Ele adormece depois daquele dia de adoração e em sonhos o Senhor aparece a Salomão. A palavra hebraica para sonho aqui, ela traz a ideia, não só a ideia de um sonho, de algo restrito a um sonho, mas a ideia de uma aparição, que pode ser em sonho ou pode ser em uma outra forma, numa visão, por exemplo. Mas aqui o texto da nossa tradução diz que Salomão sonhou, e nesse sonho Deus aparece a Salomão. Na verdade não é um sonho fictício, é uma aparição de Deus a Salomão. E ali Salomão escuta de Deus a seguinte pergunta: pede o que tu queres que eu te dê? E Salomão pede sabedoria para conduzir o reino de Israel. Foi isso que nós vimos na última pregação, o pedido de Salomão. Agora nós vamos ouvir o que Deus responde a Salomão. Fez Salomão um bom pedido? Teria sido o rei sábio o suficiente nesse sonho, nessa aparição, para pedir a coisa certa, ou ele poderia pedir outra coisa? É claro que o que Deus havia colocado diante dele, a proposta de Deus para Salomão, era ilimitada. Deus não é limitado por nada. O que Salomão pedisse, Deus poderia dar, porque é Deus. Não havia nenhum tipo de restrição. Nós nos dirigimos aos nossos pais, quando crianças, e vamos pedir alguma coisa. As crianças pedem uma bicicleta, um brinquedo, alguma coisa. E às vezes há uma restrição nos pais. Eles não podem dar. Eles querem dar. Eles têm desejo de dar, mas não são capazes de dar naquele momento por questões financeiras. Em Deus não há qualquer restrição desse tipo. Qualquer coisa que Salomão quisesse, Deus poderia dar, porque tudo pertence a Deus. E além disso, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele poderia destituir nações e entregar-lhes a Salomão. Ele poderia dar riquezas a Salomão, mais riquezas ainda, qualquer coisa. Mas Salomão não pediu nada disso. No nosso texto, aprendemos que Salomão pede sabedoria para conduzir o povo de Deus, que agora estava sobre o seu cajado real. Ele era o rei daquele povo. E esse pedido, irmãos, de fato agradou ao Senhor. Eu quero começar, antes de trazer essa explanação mais alongada sobre essa segunda parte, lembrar aos irmãos que esse texto nos ensina algo interessante. Alguns pedidos agradam mais a Deus do que a outros. Ainda que Deus lhe diga: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Existem alguns pedidos que Deus se agrada em detrimento de outros. Se Salomão tivesse pedido a Deus riquezas, Deus poderia conceder-lhe riquezas. Pede o que tu queres, foi o que Deus disse. Não havia restrição, riquezas não seria problema. Se ele quisesse a derrota dos seus inimigos, fosse um rei conquistador, Deus o daria. Pede o que tu queres.
Não havia nenhum limite, qualquer coisa. Ainda que Deus desse o que Salomão pedisse, havia algo que agradaria mais a Deus do que alguns outros pedidos. E perceba, meus irmãos, que é exatamente isso que o texto nos ensina no verso 10. Depois que Salomão pede sabedoria, o verso 10 diz: estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Ora, Salomão pediu sabedoria, e isso agradou a Deus. Isso foi bom aos olhos de Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes, prestem bem atenção, você está doente, você passa por um problema de saúde, você está ali nervoso, preocupado com a sua saúde, você está ansioso porque não sabe o que se passará no futuro e você está muito preocupado. As suas orações consistem em pedir saúde. Senhor, cura-me. Senhor, te apieda de mim, tem compaixão de mim, olha para a minha necessidade. Senhor, venha ao meu encontro, socorrer o teu servo. Não é errado orar assim. Eu oro assim quando estou doente. Vocês provavelmente também. Vocês pedem a Deus, vocês pedem por saúde. Vocês não são simplesmente como os ateus, que quando adoecem nem lembram que há um Deus, vão para o médico, vão para a farmácia, porque toda a esperança deles está ali, está na ciência. Nós não. Nós vamos no médico, vamos na farmácia, mas toda a nossa esperança está em Deus. Sabemos que Deus pode usar médicos ou medicamentos, mas também sabemos que Deus, se quiser, pode curar sem nada disso, sem auxílio da medicina, sem medicamentos. Então a nossa esperança está em Deus em primeiro lugar. E quando nós oramos por saúde, não estamos pecando em fazer isso. Mas veja, apesar de que esse pedido não seja um pedido pecaminoso ou uma oração pecaminosa, é ainda muito mais importante dizer ou orar como Jesus. No entanto, não faça o que eu quero ou a minha vontade, mas a tua vontade. Quando Salomão pede sabedoria, ele pede algo mais importante aos olhos de Deus do que qualquer coisa que estava diante dele. Ele poderia pedir tudo, mas pede uma só coisa que não lhe traria nem fama, nem lhe traria poder, nem lhe traria riqueza, lhe traria apenas justiça. Ele seria um rei justo. Salomão pede para ser um rei justo e que lide com sabedoria e com justiça com o povo dele, o povo do Senhor. Que pedido interessante, irmãos. Há pedidos que agradam mais o coração de Deus. Talvez essa seja uma boa lição para nós começarmos a nossa reflexão nessa manhã. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém que eu faça. Tudo me é permitido fazer, mas nem tudo eu preciso fazer ou eu deveria fazer. Pedidos como esses são lícitos, são bons, mas não são os melhores. É melhor servir a Deus, é melhor ser fiel na pobreza, por exemplo, do que ter dinheiro, riquezas, fama, prosperidade e um coração que não é de todo íntegro ao Senhor, fiel a Deus. Eu não estou dizendo aqui que tal pessoa não seja um crente. Eu estou dizendo que ela não é de todo fiel a Deus. Que Deus não significa tudo na vida dela, apenas uma parte. Talvez uma parte importante, mas não tudo. E o que é mais importante é que o Senhor esteja sendo a grande figura da nossa vida. O Senhor de fato de toda a nossa existência. E tudo mais venha abaixo de Deus. Esses são os melhores pedidos. Veja, irmãos, tem uma grande lição aqui a respeito de pedidos, dos melhores pedidos.
quando Jesus Cristo nos ensina dizendo que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele está nos ensinando a orar. Ele está nos mostrando qual deve ser o objetivo maior da nossa vida. Buscar o reino de Deus, a justiça do reino de Deus. Isso é mais importante do que ter uma boa profissão. Isso é mais importante do que o nosso trabalho secular. É até mais importante que a nossa família. É a coisa mais importante, buscar em primeiro lugar. Se a nossa família, que é muito importante, fosse mais importante do que o reino de Deus, Cristo teria dito: buscai, pois, em primeiro lugar o bem-estar da sua família, depois o reino de Deus e a sua justiça. Não, mas ele diz: em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Perceba que Cristo nos ensina a orar e a conduzir a nossa vida. A nossa família é importante, o nosso trabalho é importante, as nossas lides diárias são importantes. Tudo na nossa vida tem um grau de importância, mas nada se compara ao reino de Deus. Quando você for orar, qual deve ser o alvo da sua oração? Considerando estas coisas, você vai orar priorizando que a sua vida seja vivida em prol do Evangelho, para que o reino de Deus cresça, para que você sirva a Deus com justiça, de maneira que a sua vida seja um verdadeiro reflexo do Evangelho ou do próprio Senhor Jesus Cristo, ou você ora pedindo pelo seu bem-estar, pelas suas coisas, pela sua casa, pela sua família, e só depois vem questões relacionadas à sua espiritualidade, à sua vida cristã. O caminho que nós aprendemos na Escritura é inverso, irmãos. Em primeiro lugar vem Deus, sua justiça, seu reino, e depois essas coisas podem vir também. Mas há uma ordem de importância, e aprendemos que Deus se agrada quando nós, com sabedoria, optamos pelos pedidos corretos, pela coisa certa. Estas palavras, diz o verso 10, agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Isso é tudo? Isso é tudo que o texto de Reis nos ensina acerca dos bons pedidos? Não é tudo, irmãos. Não é tudo. Um bom pedido, conforme a soberania de Deus, pode vir acompanhado de muitas outras coisas. Veja as palavras do Senhor. Disse Deus, verso 11: já que pediste esta coisa, sabedoria para lidar com justiça, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. O Senhor está dizendo: Salomão, eu te darei o que tu pedes. Eu te darei entendimento, sabedoria para reinar com justiça. E veja, irmãos, reinar não significa simplesmente estar sentado num trono com uma coroa na cabeça e ostentar o título de rei. Reinar significa exercer o reinado, isto é, em outras palavras, governar, conduzir. Um pastor exerce o pastorado, ele conduz as ovelhas de Cristo. Ele tem uma missão como pastor, ele não tem só o título de pastor, ele tem um trabalho do pastor a se executar. Um presidente da República, a mesma coisa, ele tem a obrigação de governar a nação, de dar os rumos da nação, do povo. O rei igualmente. Então Deus está dizendo que dará a Salomão o entendimento, a sabedoria necessária
para que ele reine sobre o povo de Deus, Israel, com justiça, exercendo justiça. Para que ele saiba, ele entenda e possa tomar decisões acertadas em sua vida. Sabedoria, eu vou falar um pouco mais sobre isso logo em seguida, mas apenas para que os irmãos entendam que sabedoria aqui tem um leque muito grande de significados, que inclui inteligência, a pessoa ter capacidade de aprender, inteligência, mas inclui também a sabedoria no sentido de saber tomar uma decisão, ser capaz de decidir entre duas coisas difíceis e ali decidir de maneira correta. A sabedoria é muito ampla e Deus disse que dará tudo isso a Salomão, porque o pedido dele foi um bom pedido. O Senhor diz: eu te darei o que tu pedes, Salomão. Pede o que tu queres que eu te dê. E agora ele diz, depois do pedido: eu darei o que tu pedes, Salomão. Mas veja, um bom pedido, irmãos, às vezes traz mais do que o que a gente imagina. Verso 13, verso 12: eis que faço segundo tuas palavras, te dou o coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Aqui sim, eu quero falar um pouco sobre a questão da sabedoria para os irmãos. Às vezes a gente olha para a sabedoria e vê a sabedoria como algo muito limitado e acabamos dissociando, separando sabedoria de inteligência. As pessoas dizem assim, todo mundo é inteligente, mas nem todo mundo tem sabedoria. Isso está certo. Todo mundo tem um grau de inteligência. Alguns homens ou mulheres são mais inteligentes que outros. Eles aprenderam mais, eles usaram mais a sua inteligência. Eles têm um aporte maior de conhecimento que deriva do seu empenho e da sua inteligência. Tem pessoas, por exemplo, que se deparam com um determinado tipo de conhecimento. Alguns absorvem aquilo rapidamente e outros, por exemplo, não conseguem absorver. Estudam, se dedicam, mas não conseguem, não entra. E sabedoria é aquela capacidade, de fato, de fazer a coisa certa em situações difíceis. Diante de uma situação complicada, você tem algumas opções, mas você só pode tomar uma decisão, você toma a decisão certa. A decisão certa nem sempre é a decisão mais agradável a nós. Pode ser que a decisão certa traga dor e sofrimento. Pode ser que a decisão certa traga algum tipo de prejuízo, mas veja, é a decisão certa, então é a decisão que deve ser tomada. E a sabedoria, ela sabe discernir isso. Ela pensa da seguinte forma: ainda que esta decisão traga algum tipo de dor e sofrimento, é a decisão que precisa ser tomada para um bem maior. Para um bem maior. Por exemplo, irmãos, vamos pensar aqui na fidelidade a Deus. Se você está diante de uma situação que facilmente você poderia escapar dela com uma mentira, mas por causa da sua fidelidade a Deus, você prefere tomar a decisão certa, e isso vai trazer sofrimento na sua vida. Se você mentisse, você escapava facilmente, mas se você falar a verdade, a decisão trará sofrimento a você. E depois que você toma essa decisão e as consequências de fato chegam à sua vida, sofrimento, humilhação, qualquer coisa dolorosa, você então vai ouvir algumas pessoas, alguns conselhos, até de alguns irmãos talvez, alguns conselhos dizendo: você não precisava ter feito isso, você podia ter escapado, não era necessário, não era uma coisa grande demais, não precisava, você não precisava sofrer assim. Veja,
a sabedoria ensina você a tomar a decisão certa, mesmo que traga dor. A sabedoria, ela envolve a justiça, isto é, a coisa certa. Salomão pede a Deus discernimento para fazer justiça. Ele pede sabedoria para escolher corretamente, julgar corretamente. Ainda que traga dor e sofrimento, é a sabedoria que vai dizer o caminho certo. Alguns homens têm isso. Eles têm sabedoria na sua decisão. Outros não. Eles conseguem ter inteligência, eles pensam, analisam as situações e escolhem aquela via que você escapa. E pensam que foram sábios, porque não passaram pelo sofrimento da outra decisão, que a outra decisão traria. Mas não, irmãos, sabedoria é diferente de inteligência nesse sentido. Deus dá tudo isso a Salomão. O texto no verso 12 diz que ele dá a Salomão um coração sábio e inteligente. O Senhor enche Salomão de sabedoria e inteligência. Aqui é preciso mais uma observação, porque Salomão já era um homem sábio e inteligente. Ele não era um ser bruto, ele não era uma pessoa desconectada, que não tinha uma inteligência aguçada. Salomão era um homem inteligente. Já vimos isso por alguns pontos atrás das decisões que ele tomou. Ele era um homem que tinha sabedoria também. Nós também vimos isso. Inteligência e sabedoria estão juntos e elas são vistas na vida de Salomão até esse momento. O próprio pedido de Salomão, pedir sabedoria em lugar de todas as coisas que ele poderia pedir, demonstra a sabedoria que Salomão já tinha, a inteligência que Salomão já tinha. Mas Deus dá mais, é o que o texto diz. O Senhor amplia a sabedoria e a inteligência de Salomão, de maneira que agora o rei de Israel, ele tem uma inteligência e uma sabedoria inigualável, de maneira que antes de ti não houve teu igual. Ou seja, o Senhor está com a sabedoria de Salomão, marcando a história da sabedoria e da inteligência humana. E ele está dizendo que antes de Salomão, nenhum homem na face da terra teve tal sabedoria como estava sendo dada agora a ele. Nenhum. Nós vamos percorrer a história antiga, meus irmãos. Nós vamos encontrar coisas incríveis. Até hoje, por exemplo, quando se fala da arquitetura das pirâmides do Egito, ou dos jardins suspensos da Babilônia, numa época muito antiga, né? As pessoas olham para aquilo e ficam perturbadas, pensando como foi possível fazer isso naquela época, que não havia tecnologia como hoje, não havia recursos como hoje, não havia energia elétrica, não havia avião, não haviam máquinas. Como conseguiram fazer isso? Projetar tão perfeitamente, uma arquitetura tão perfeita, com as linhas matemáticas da engenharia tão perfeitas. Como puderam fazer isso? Exato, a gente fica perturbado com isso. Mas ninguém naquela época foi tão sábio quanto Salomão agora era. Nenhum homem, desde Adão até aquele dia, o Senhor diz, nunca houve teu igual. A questão não é que Salomão foi o mais sábio. A questão é que nunca houve ninguém que pelo menos igualasse, empatasse em sabedoria com Salomão. Ele superou todos do passado, diz o Senhor. E no futuro? Nem depois de ti haverá. E aí, mais uma vez, nós precisamos olhar agora para o nosso tempo, irmãos, para entendermos o que Deus deu a Salomão. Eu fiquei impressionado, assim que aquele americano morreu, Steve Jobs, que foi o criador ali do iPhone, dessas tecnologias. Hoje todo mundo usa celular com o dedinho, né?
Tudo é no dedo ali, o talk screen. Quem criou isso foi ele, essa tecnologia. Antes disso, eram os botões que você apertava, era lento, tudo era diferente, irmãos. Não é à toa que ele, uma década atrás, ele foi considerado a maior mente do século. Nós pensamos em homens como Albert Einstein, que foi o autor da teoria da relatividade, por exemplo, e tantos outros, são muitos, não dá aqui para a gente sair enumerando, porque são muitos. Todos estavam abaixo de Salomão em sabedoria e inteligência. Todos os homens. E assim será, segundo Deus, até o último dia. Nos dias de Cristo, todos estavam abaixo de Salomão. E já haviam se passado aí 1000 anos, mais de 1000 anos. Todos estavam abaixo de Salomão na história, desde os dias de Salomão até os dias de Cristo. Todos. A sabedoria de Salomão naqueles dias de Cristo, no Novo Testamento, ainda era uma sabedoria divulgada. Todos se impressionavam. Nos dias do próprio Salomão, as pessoas vinham de toda parte para ver Salomão e ouvir da sua sabedoria. Era incrível, irmãos. O que Deus deu a Salomão aqui no verso 12, as palavras do Senhor ao dizer: te darei sabedoria, coração inteligente, coração sábio, de maneira inigualável. Nem antes e nem depois de ti houve ou haverá homem capaz de ser tão sábio como você. Incrível. As pessoas vinham para ver tudo isso. Incrível. Jesus, então, falando com as pessoas à sua volta, fala sobre Salomão e a sua grande sabedoria. O próprio Senhor diz que Salomão era sábio, inigualavelmente sábio, e todos concordavam, todos sabiam ser verdade. E então o Senhor diz: aqui está quem é maior do que Salomão, quem é mais sábio do que Salomão. Aqui está quem é mais inteligente que Salomão. Só Cristo ultrapassa Salomão em sabedoria e conhecimento, porque nele, diz o texto, está toda a sabedoria e todo o conhecimento. A sabedoria de Salomão, ela era limitada, ela foi maior do que todos os homens, com exceção de Jesus Cristo, mas ela era limitada, não era uma sabedoria como a sabedoria de Deus, que é infinita. A sabedoria de Deus, ela não tem limites, ela é ilimitada, infinita, mas a sabedoria de Salomão era limitada. O Senhor Jesus então fala da sabedoria de Salomão e diz que é mais sábio do que ele, que é maior do que Salomão. Meus irmãos, ainda assim, considerando Cristo e sua sabedoria, e Salomão e a sua própria sabedoria, e focando ainda na sabedoria de Salomão, é incrível o que Deus dá a esse homem. Que pedido sábio, que bom pedido teve Salomão aqui diante do Senhor. Mas veja, como eu disse a vocês, um bom pedido traz outras coisas. O texto diz, verso 13, também até o que não me pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, se guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Tem duas coisas aqui que Deus fala que são bem interessantes. Primeiro, o Senhor diz que vai dar mais do que o que Salomão pediu. Salomão, tu não pediu longevidade, tu não pediu riquezas, dinheiro, fama, poder, glória, tu não pediu a derrota dos teus inimigos, contudo, eu te darei tudo isso. E o Senhor diz, mais uma vez, que não haja teu igual nestes requisitos que estão sendo aqui apresentados, que não haja nenhum que se iguale a ti, em riqueza,
glória e sabedoria nos teus dias. Veja que agora nós temos uma observação importante. Nos teus dias, enquanto tu viver, não haverá rei como tu, não haverá rei tão poderoso como tu, não haverá rei que tenha riquezas como tu, nos teus dias não haverá. Salomão viveu pouco tempo, irmãos. Ele viveu talvez 60 ou pouco mais de 60 anos. Considerando os dias de Salomão, é uma vida razoável. Considerando os nossos dias, já é considerado uma morte ainda precoce. Hoje, os homens vivem em torno de 80 a 90 anos. Obrigado. 80 a 90 anos. Então, morrer com 60 anos ainda é morrer novo. Mas Salomão morre aproximadamente com essa idade. E veja, dentre as promessas de Deus está longevidade a Salomão. Vocês estão vendo no verso 14? Se andares nos meus caminhos, guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Abraão viveu muitos anos. Abraão foi pai aos 100 anos, para vocês terem uma pequena ideia. E ainda criou seu filho Isaque, teve netos. Morreu com quase 200 anos, menos do que isso, mas se aproximou de 200 anos. Todos os homens da antiguidade, já depois do dilúvio, tiveram vida mais alongada. Antes do dilúvio viviam incomparavelmente mais. Mas depois do dilúvio, a vida humana diminuiu em termos de anos de vida. Salomão vive 60 anos, não é uma vida longa. Mesmo olhando para os dados bíblicos dos seus antepassados, ele viveu menos que o seu pai Davi. Davi viveu mais que Salomão. Então, onde está a promessa de longevidade de Deus para Salomão? Prolongarei os teus dias, diz ele. Mas havia um condicional aqui para que Salomão vivesse muito. E às vezes nós não observamos isso. Notem, se andares nos meus caminhos, se guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, eu prolongarei os teus dias e tu viverás muito. Para viver muito, como Deus estava prometendo, Salomão precisaria obedecer a Deus em sua palavra, em seus estatutos e juízos, em seus mandamentos. Isso estava relacionado. Viver muito dependia de sua obediência a Deus. Viver muito dependeria de ele obedecer a palavra revelada. Um dos mandamentos diz o seguinte, o 5º mandamento, falando sobre os filhos honrando seus pais. Esse mandamento diz que se os filhos honrarem seus pais na promessa, naquela geração, eles teriam vida longa sobre a terra que Deus estava dando a eles, terra de Israel. Então perceba que havia um condicionante também ali, no 5º mandamento. Salomão morre com 60 anos ou aproximadamente, morre cedo, o que nos ensina por esse texto que ele não foi de todo fiel ao Senhor e ele não obedeceu os mandamentos e estatutos do Senhor. Isso já nos mostra, conhecer a idade de Salomão e conhecer o que Deus apresenta aqui no verso 14, já nos mostra que Salomão não foi um homem fiel a Deus em tudo. Mas quando nós percorremos a história de reis, nós vamos ver de fato a queda de Salomão e sua desobediência e sua incredulidade diante de Deus muitas vezes e a sua infidelidade a Deus diante de deuses estrangeiros, porque ele adora deuses estrangeiros. Então nós vamos ver que Salomão cai diante de Deus e por isso não tem uma vida longa como Deus havia prometido, irmãos. Mas Deus disse
se fizeres assim, receberá mais do que o que está me pedindo. Viverá muito, terás toda a sabedoria que pedes, mas se fizeres o que eu te peço, ainda receberás isso, ainda será inigualável sobre a terra. É uma grande bênção de Deus. E não é assim conosco, irmãos. Façam uma breve analogia. Às vezes vocês pedem algo a Deus, nem sempre isso acontece, porque isso não é uma regra. Isso depende da soberania divina. Mas às vezes vocês pedem algo a Deus e Deus dá muito mais. Deus dá muito mais. Pense naquela pessoa, por exemplo, que está estudando para passar num concurso, um concurso de nível nacional, e ela finalmente consegue ser aprovada, o que ela queria. Mas mais do que isso, Deus leva essa pessoa para onde ela desejava ir. Ela poderia ir para qualquer lugar do país. Deus a conduz para um determinado lugar que era o desejo do seu coração. Ele faz mais do que o que nós pedimos. Irmãos, essa história da resposta divina perante o pedido de Salomão tem muito a nos ensinar em questões práticas, em questões que às vezes nós até desconsideramos. Nós olhamos muito para questões do tipo: o que aprendemos sobre Deus nessa passagem? Ou sobre Cristo nessa passagem? Que são as coisas vitais? E aprendemos muito, mas nós também precisamos olhar para essa passagem e ver que aqui nós aprendemos muitas coisas práticas do nosso dia a dia. A como agradar o nosso Deus com pedidos corretos e tudo aquilo que pode acompanhar as bênçãos de Deus em nossa vida. O texto nos diz, em toda essa história, a história, na verdade, dessa passagem começa com a adoração de Salomão. Verso 3: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Verso 4: Foi a Gibeão, lá sacrificou, era o alto maior, ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Veja, o texto começa mostrando Salomão adorando a Deus. E depois da resposta divina, depois daquela adoração em que Salomão então dorme, Deus aparece a ele, o verso 15 diz que Salomão desperta do sono. Despertou Salomão, eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor e ofereceu holocaustos a Deus. Apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete para todos os seus oficiais. O que Salomão faz depois do sonho? Depois dessa visão de Deus no sonho? Ele adora. Ele adora no começo. Ele no sonho se apresenta diante de Deus, o Senhor aparece a ele e ele então fala com Deus e Deus fala com ele. E quando ele desperta do seu sono, ele adora novamente. Isso também nos ensina muito sobre Salomão. Isso nos mostra que, como diz o verso 3, de fato Salomão amava ao Senhor. Ele andava nos caminhos de Deus, buscava seguir. Isso não quer dizer que ele não fosse um homem falho e pecador, mas mostra algo verdadeiro em Salomão. Ele amava a Deus. Quando ele desperta, ele volta a adorar o Senhor diante de tudo que se passou na sua visão. Ele oferece novamente holocaustos, não são dados aqui a quantidade. Ele apresenta ofertas pacíficas. Tudo isso era atitude de adoração. Tudo isso era o que Deus havia recomendado que se devia levar diante dele em adoração. E Salomão fez. Ele adora no começo e ele adora no fim, porque ele amava ao Senhor. Algumas lições importantes, irmãos, nessa passagem para a nossa vida. Algumas mesmo. A primeira delas: todas as vezes que você se colocar diante de Deus em oração, comece lembrando que seus pedidos vão chegar ao trono da graça de Deus
Por isso, seja sábio ao pedir. Não se apresse. O temor a Deus, diz o texto sagrado, escrito por Salomão, é o princípio da sabedoria. Apresente-se diante do Senhor, como Salomão tinha de fato o hábito de fazer, de adorar. Apresente-se diante de Deus constantemente e seja sábio na sua presença. Não seja um pedinte egoísta, olhando só para você, para o seu umbigo, para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Peça com sabedoria, irmãos. Ore com sabedoria. Peça as coisas que devem vir primeiro, as coisas que elevam o nome do Senhor, que dão testemunho do poder de Deus e da mudança de Deus operada em sua vida. Peça a Deus coisas assim. Isso não quer dizer que você não possa pedir mais do que isso, mas significa que as prioridades em toda a sua oração devem sempre vir com Deus, a glória de Deus, a exaltação de Deus. Como exemplo disso, meus irmãos, lembrem que toda oração do nosso Senhor Jesus Cristo e todas as vezes que o Senhor fez pedidos ao seu Pai, era para a glória de Deus. Ele sempre dizia, é para exaltar o nome, o poder ou a graça de Deus em primeiro lugar. Quando ele vai até o túmulo de Lázaro e ele ora a Deus para que Deus ressuscite Lázaro, o que vinha em primeiro lugar não era dar vida a Lázaro, não era simplesmente ter misericórdia de Lázaro ou de suas irmãs e que ele vivesse de novo. Não, isso iria acontecer. Era parte dos fundamentos do pedido de Deus, de Cristo. Mas o maior de todas as coisas que Cristo queria com a ressurreição de Lázaro era a glória de Deus. Era para que as pessoas vissem e crescem em Deus e o Senhor fosse glorificado. Todas as orações de Cristo são assim. As nossas orações devem seguir esse parâmetro, esse modelo do nosso Senhor Jesus. Ore com sabedoria. Segundo, irmãos, lembre, uma oração sábia agrada a Deus mais do que outras orações que não são pecaminosas. Esse é um outro ponto importante que deve conduzi-lo em suas orações. Deus se agrada de algumas coisas, outras ele abomina, odeia, outras ele se agrada menos. Em tudo isso é verdade em Deus. Quando o Senhor Deus julgar os ímpios, haverá um grau de justiça no seu julgamento, de maneira que haverá mais rigor para alguns e menos rigor para outros. Deus trará mais juízo a uns e menos juízo a outros. No céu, a mesma coisa. Deus dará aos seus santos, aos seus eleitos, a uns maiores galardões, a outros menores. Há um grau de justiça executada nesta vida. A uns agrada a Deus dar mais dos bens desse mundo, a outros Deus dá menos. Tudo é como Deus quer num grau específico. De fato, não seria diferente em relação à adoração, em relação à nossa oração diante de Deus. Ele se agrada mais daquilo que é mais justo do que daquilo que é menos justo. Algumas pessoas até dizem, mas pastor, não é pecado. Qual é o pecado meu em orar assim? Não é pecado orar assim. O pecado é você não dar toda a glória a Deus, ou Deus em primeiro lugar. Se na sua oração isso é mais importante do que glorificar a Deus, essa é uma oração que está neste sentido equitativo, pecaminosa, porque Deus tem que receber em primeiro lugar toda a glória.
Nós somos conduzidos assim. Não é errado pedir por saúde, mas ela deve vir antes de Deus. Não é errado trabalhar, não é errado juntar tesouros nesse mundo, mas é pecado trabalhar domingo. Então perceba que há diferenças e Deus faz essas diferenças. Em terceiro lugar, meus irmãos, a bênção de Deus que nós encontramos nesse texto em relação a Salomão, ela é de fato espantosa e deve nos mostrar o quanto Deus é glorioso. Não é o quanto Salomão foi grande, porque ele foi um homem grande. Não é o quanto Salomão foi um rei poderoso nos seus dias, e ele foi um rei poderoso em seus dias, mas é quanto Deus o abençoou para que ele fosse o que ele foi. Por isso o foco da nossa observação não deve ser a glória de Salomão, a sabedoria de Salomão, mas aquele que deu a sabedoria, aquele que manifestou-se de modo que Salomão recebeu tudo e muito mais do que o que havia pedido. Deus é o grande ser a ser adorado e louvado por nós aqui nessa passagem. Não é o rei Salomão. Os homens tendem muito a nos influenciar. As riquezas, o poder, a posição, tudo isso tende muito a influenciar as pessoas. As pessoas querem estar perto de pessoas importantes, porque estar perto de pessoas importantes traz uma certa importância para você. Você está perto dela. Então, você está perto de alguém que é famoso, que é importante, etc. As pessoas vão olhar para você e dizer, olha, ela tem influência. Veja com quem ela estava, com quem ela conversava, quem são seus amigos. Não são qualquer um, são pessoas importantes. Então, as pessoas querem estar próximas de pessoas importantes. E assim, a importância humana acaba influenciando as nossas vidas. Veja, sabedoria é quando você está perto de Deus. É quando você vê que o importante é estar com o Senhor. É mais importante do que ser amigo do presidente da República, do que ter uma boa amizade com alguém, uma figura muito famosa. Ter Deus, irmãos, é o mais importante. Estar com Deus é o mais importante. É o Senhor quem faz tudo isso. É o Senhor que levanta a fama dos homens. É o Senhor quem distribui tesouros, é o Senhor quem enriquece, é o Senhor quem projeta uma pessoa, seja ela um crente ou não. É o Senhor quem eleva os reis e os derruba, diz o texto de Daniel. É o Senhor quem faz tudo isso. O Senhor faz um homem crescer ou um homem diminuir em glória, em poder, em fama. Por isso é importante estar perto de Deus e não dos homens que Deus eleva. É importante reconhecer o poder de Deus, a glória de Deus, a mão de Deus e não os homens. O poder dos homens sempre é limitado. Nabucodonosor foi um grande rei na Babilônia, até o dia em que Deus disse, a partir de agora, tu serás como um animal que come erva do campo, e durante 7 anos, 7 tempos, tu ficarás como um animal no campo. Veja, Deus exaltou Nabucodonosor e depois o rebaixou ao nível de um animal do campo irracional. O que adianta ser amigo de um jegue, de uma mula, como era o rei Nabucodonosor naqueles dias? Exalte a Deus que deu toda a sabedoria a Salomão e deu mais do que o que ele estava pedindo. Em quarto lugar, meus irmãos, sobretudo, apesar de entender a glória e a grandeza de Salomão, e ele realmente a teve nos seus dias, houve alguém maior do que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, homem. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Então, se você quer ser amigo de um homem, estar perto de uma pessoa, esteja perto de Cristo. Se você quer receber influência, se você quer que as pessoas olhem para você e digam, ele é importante, esteja perto de Cristo, perto do Senhor Jesus, porque nenhum homem foi sequer um terço
ou menos do que isso, uma fagulha do que o nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra e nos céus. Ninguém é como Ele. Esteja perto do Senhor. Se você almeja sabedoria, você pode pensar: eu quero ser como Salomão, ou eu quero ser como Cristo. Quem tem mais sabedoria? E mais, quem pode te dar sabedoria? Salomão ou Cristo? Você não só está perto daquele que é sábio, influente, mas daquele que tem o poder para te fazer assim, sábio, coração reto, justo, inteligente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é incomparavelmente maior do que Salomão. Naquela passagem em que Salomão é comparado, aliás, os lírios do campo são comparados com Salomão, o Senhor Jesus diz que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, ele está falando exatamente do reinado de Salomão depois de sua sabedoria e do poder que Deus deu a ele, etc. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, no maior ápice do seu reinado, se vestiu tão bem como os lírios do campo. Os lírios do campo são ervas, são para nós aqui, analogamente, o capim com flores que nasce aí no campo, em qualquer lugar. Ninguém precisa plantar. Mas veja, Deus está dizendo, Jesus está dizendo que nem Salomão se apresentou tão magnificamente quanto os lírios. O que Deus quer dizer com isso? O que nós aprendemos dessa expressão de Cristo para essa passagem? Deus, irmãos, foi quem fez os lírios do campo e quem deu toda a glória para Salomão. O texto está exaltando Deus, não é uma mera comparação, é uma exaltação ao Criador. É Deus quem faz tudo isso. Se Deus fez os lírios se vestirem melhor do que o rei de Israel em toda a sua glória, Ele realmente é aquele ao quem nós devemos buscar. Cristo é maior do que Salomão em todos os aspectos. Salomão escreveu livros de sabedoria. Nós vamos encontrar os escritos de Salomão, que é uma demonstração de sua sabedoria. Nós vamos encontrar provérbios, muitos provérbios, a maioria deles de Salomão. Vamos encontrar o Eclesiastes, que é o livro que Salomão escreve, e ainda os Cânticos de Salomão. Toda essa literatura hebraica é chamada de literatura poética ou de sabedoria, porque ela não é exatamente uma poesia como os salmos são. Ela é um outro nível de poesia chamada sabedoria. E Salomão apresenta, para quem quiser conhecer a sabedoria de Salomão e sua inteligência, vá para esses 3 livros, porque ali é uma demonstração em vários níveis, em vários aspectos desta sabedoria e conhecimento que Deus deu a ele. Mas quando Jesus Cristo se apresenta em comparação a Salomão, ele sempre diz: aqui está quem é maior. Ele não escreveu nada, ele não deixou registrado nada, mas todos escreveram sobre ele. Nenhuma linha foi escrita por Cristo, mas até hoje todos falam dele, todos leem o que foi escrito sobre ele, e não só nas Escrituras Sagradas, irmãos. Todas as centenas de milhares e milhares de obras que já foram escritas sobre Cristo, exaltando Cristo, sua sabedoria, seu poder. Ele é maior do que Salomão, irmãos, incomparavelmente maior do que Salomão. Quando Salomão desperta do sono, para a gente concluir essas aplicações, e isso deve ser importante para as nossas conclusões finais. Salomão poderia, diante de tudo que recebeu do Senhor, porque Deus diz: eu te darei tudo isso. Quando ele acorda, ele já tinha recebido tudo que Deus deu a ele. Agora era vivê-las, aplicá-las. Ele poderia ter acordado exaltado. Poderia ter acordado cheio de si. Eu já era o rei de Israel.
Eu já tenho o poder do reino, mas agora eu tenho muito mais, porque Deus acaba de me dar muito maior glória e poder e sabedoria do que qualquer mortal. Mas esse não é o coração do rei. Ele vai adorar, agradecer. Ele vai entrar na presença de Deus em gratidão mais uma vez. Apesar de tudo que Deus fizer com nossas vidas, irmãos, Ele pode nos exaltar grandemente. O fim de tudo em nossa vida é a adoração. Nunca a exaltação, a autoexaltação, mas a adoração a Deus. O que significa humildade aqui. Reconhecer que tudo que tem vem dele. Por isso adora. Tudo que é por causa dele. Então adora. Assim somos nós. Você recebeu uma graça divina. Deus fez você crescer em algum sentido. Adore. Não se encha de si. Exalte a Deus. Agradeça a Deus. Que essas lições, irmãos, dessa manhã sirvam de algum modo para preencher o nosso coração e que o Senhor, à medida que foi generoso com Salomão, tenha misericórdia de nós e seja generoso conosco. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez. Curve a cabeça. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e Salvador nosso, agradecemos por essa manhã, por tudo que ouvimos da grandeza de Deus e o que Ele fez com Salomão. Reconhecemos, Senhor Deus, que a Tua mão poderosa é quem faz todas as coisas. Não há outro além de Ti, meu Senhor. Não há ninguém que se equipare a Ti. Ninguém é como o Senhor, nosso Deus, que faz nova todas as coisas do nada, que cura as feridas, que regenera o coração do pecador, do maior de todos os pecadores. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que faz maravilhas sobre a terra? Ninguém, Senhor. Ó Deus, tenha compaixão e misericórdia de nós, o Teu povo. Nos falta sabedoria para muitas decisões, Senhor. Inteligência, capacidade. Derrame Teu Espírito sobre nós, meu Deus, e encha toda a Tua igreja com a capacidade que é necessária para discernir com justiça todas as coisas. Nos dá sabedoria, Senhor Deus, para discernir entre Cristo e o mundo, entre Deus e o diabo, entre as propostas que vêm da luz e as que vêm das trevas, para tomarmos a decisão correta, meu Senhor, e estarmos na Tua presença. Vença, Senhor Deus, o nosso coração pecador. Enche nossa mente, Senhor Deus, com o Espírito Santo, com a luz do Teu Espírito Santo, para não andarmos em trevas, para não tropeçarmos pelo caminho. Antes, Senhor Deus, nos dá sabedoria para que isto seja uma demonstração do Teu poder sobre nós e que tudo que o Senhor nos der sirva em primeiro lugar para a Tua exaltação, para o Teu próprio louvor e a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém.